Boa noite, todos e todas. Essa aula eu estou dividindo com o Ernesto. Na verdade, estou fazendo um convite com o Ernesto, basta ele dizer sim. Porque, na verdade, hoje é para fazer o pessoal aí do inglês. Cadê o Flávio? Que além de ser o único Flávio preto que é branco, fala pelo menos 37 línguas. É live, né? Coisa bonita em um inglês bem falado. Era para ser um live hoje, mas aí deu um problema aí com a fornecedora de internet do curso. Então não tem internet. Então a gente não conseguiu fazer o live aí Então eu estou fazendo um convite direto aqui para o Ernesto, porque na verdade ia ser hoje e acabou. Era uma aula que a gente não conseguiu terminar, fizemos uma segunda para terminar. Então vamos chegar, a parte 3 é uma parte mais de aliança, não sei o que. A parte interessante do manifesto, acho que para fazer uma formação, mas se tiver uma aula só sobre o manifesto com mais tempo, dá para fazer as 3, é as 2 primeiras, né? São as mais importantes. Eu convidei ele para fazer a segunda parte, e aí como não deu certo não é a aula, não deu certo a transmissão, a live não saiu, eu estou fazendo um convite direto para o Ernesto, aí só ele, porque não dá para fazer isso em 1 hora, só ele, só o velho, né? Em verdade, chamar o Ernesto de velho, que ele é velho mesmo, eu estou ficando velho também, né? A gente está envelhecendo, isso é preocupante, porque a gente não tem uma renovação de quadros, pelo menos com capacidade teórica, né? A questão da formação é uma coisa que a gente se bate, porque, eu até comentando com a Rosa, dessa coisa das pessoas serem alçadas, virarem lideranças, virarem dirigentes e não ter preparação, né? Já sobe, já vai, já é, e formação, às vezes fala umas coisas e fala, meu Deus do céu, Senhor, de onde é que essa pessoa tirou isso? De onde é que essa criatura tirou essa pérola, né? Por causa da falta de formação, né? E a ideia, Ernesto, que eu estou pedindo a você seria, como a gente está aí 100 anos da Revolução Russa, lembra quando a gente fez lá no sindicato, há 10 anos atrás, os 90 anos, a gente fez uma mesa, foi uma coisa legal, um debate. Era o Darlan, não era, que veio? Foi o Darlan. Darlan Montenegro, o Ernesto. Fizemos um debate grande sobre os 90 anos da Revolução Russa, no auditório. Então eu estou convidando o Ernesto para a gente fazer o live, aí tem que ser numa segunda, porque quarta-feira tem o cafeína no cafezinho, então não dá. Terça-feira tem aula, eu já adiei a aula para enfiar essa aqui, deu errado. Seria numa segunda, vejo com você que dia você pode, que aí tem que lançar, fazer a propaganda, seria da Revolução de Fevereiro, a consolidação do poder de Estado. Assim, não vai chegar até depois da guerra, mas até o texto do Lenin, né? Conservarão os bolcheviques o poder do Estado, que eu acho que é um texto que você falou de análise de conjuntura. Eu acho que ao lado do manifesto, esse texto é um texto de análise de conjuntura primoroso. Primoroso. O Lenin fala por que a gente conquistou o poder. Por causa disso. E o mais interessante, né? Essas pessoas que sempre falam que revolução não é algo que dá vontade, como tesão. Né? Tesão se dá vontade, vai lá, faz sexo, passa. Revolução não é isso. Tem gente que acha que ser revolucionário é dizer, eu sou revolucionário. Lenin, naquele texto, ele fala o seguinte, ó, tem que ter essa condição, essa dualidade de poder, esgarçamento do exército, parará. Com tudo isso, se não houvesse uma guerra imperialista, não haveria revolução. Isso é incrível, porque não é um dado pequeno. Porque eu queria dizer o seguinte, se não há uma guerra imperialista, todas as potências se unem e vão esmagar a Rússia. Como havia uma guerra imperialista, eu pude jogar na contradição entre as potências imperialistas para fazer a minha guerra. Para fazer a guerra, né? Que a guerra também é guerra. Né? Interessantíssimo. Então é muito importante como o Lenin fala que a revolução é uma arte. A revolução não é um... Desculpa, quem fala? Lenin? Conservarão os bolcheviques o poder do Estado. É um texto primo, pode procurar, tem no Marxist Internet Archive. Porque a ideia... E aí fazer uma justiça aqui ao Stalin, fazer uma justiça ao Stalin, eu vou falar e já aparece ideológico Estado, tá? Mas é só um prolegômeno. Porque assim, eu tenho um texto, se quiserem podem procurar, tá lá no cafezinho, stalinismo e anti-stalinismo. Dois lados da mesma moeda. Eu vinha conversando com o Ernesto várias vezes sobre isso, e por incrível que pareça, eu não tinha lido o texto do Érico. Depois eu fui ler aquele livro do curso do Érico, e o Érico, lógico, não fala com essas palavras, fala com mais brilhantismo do que eu, mas ele basicamente fala isso, que stalinistas e anti-stalinistas, na verdade, têm muito mais em comum do que pensam. Não são marxistas.
Porque o Stalin tem que ser encarado como Marat, como Robespierre, como um revolucionário, que teve lá seus equívocos, porque é um homem que está no processo, ele é agente paciente de um processo revolucionário. Ele não é nem um gênio, o guia imortal dos povos, que está guiando a Rússia para o futuro luminoso, que alguns estalinistas querem. Não teve nada, não teve julgamento de Moscou, Bukharin era traidor. Parem, gente, não é nada disso. Nem é esse, Stalin, meu santo guerreiro contra o dragão da maldade. Nem é, depois que Trotsky sai da União Soviética, acabou o socialismo. Isso também não é marxismo. Você vai explicar todo o processo revolucionário ou situando em Stalin ou situando em Trotsky. Onde é que está o marxismo aí? Qual o papel do sujeito na história? Se reduz a Stalin e Trotsky? O profeta banido? Não, os livros são legais, beleza. Trotsky não foi um traidor, Trotsky foi o comandante do Exército Vermelho, tem seu papel legal, ponto. Mas essa dualidade, esses dois, um é herói, outro é bandido, porque é assim, na verdade um diz que o Trotsky é o herói e o Stalin é bandido, ou então o Stalin é o herói e o Trotsky é bandido. Na verdade, está usando da mesma forma positivista do herói para fazer a análise da sociedade russa. Os julgamentos de Moscou eram justos? Não! Não, o cara não foi um criminoso, um herói socialista. Não dá para, não, vamos salvar, não, tem prova, olha aqui. Gente, menos, não é assim. Mas você vai ver a Revolução Francesa. Engraçado é a clarividência, a calma e a inteligência que as pessoas têm de fazer a análise da Revolução Francesa e explicar que na Revolução as próprias alas revolucionárias, uma vai destruindo a outra, e quando olha para a Revolução você não consegue fazer isso. Tem que explicar por heroísmo. Não, esse aqui é o verdadeiro herdeiro do Lenin. Trotsky é o verdadeiro... Quem é o verdadeiro herdeiro do Lenin? Trotsky ou Stalin? Nenhum dos dois, cara. O Trotsky, até a Revolução Russa, era menchevique. Isso não é difamar o Trotsky, é um fato. Ele é menchevique até 1917. O Eric bota isso. Que ele não conseguiu efetivamente ser o sucessor do Lenin porque os bolcheviques não confiavam no Trotsky. Pelo fato de ele ter ido para a outra ala e de ter sido menchevique até 1917. Ele só se reincorpora ao partido bolchevique às vésperas da Revolução. E Stalin tem contradições com relação ao pensamento leninista, assim, enormes. A questão da nacionalidade é uma coisa que ele não sabia tratar. O princípio da autodeterminação dos povos é um princípio leninista. Se Stalin não seguia muito ao pé da letra, não. O princípio de autodeterminação dos povos não era com ele. Isso não quer dizer que ele não foi importante. Você não pode, por exemplo, contar a história da Segunda Guerra Mundial e falar aquela bobagem que Stalin e Hitler eram a mesma coisa. Isso é uma imbecilidade do tamanho de um continente. Às vezes eu dou aula, é engraçado que até dentro da esquerda, a gente qual foi o maior genocídio da Segunda Grande Guerra Mundial? As pessoas falam, os judeus. Hitler matou 5 milhões de judeus. Sim, foi um grande genocídio. Quem nega o genocídio dos judeus é nazista. Não é de esquerda isso. Tem gente de esquerda que entra numa de... Protocolo dos sábios de Sião é de direita, gente. Já vi gente de esquerda mandando essas porcarias. Judeu errante, protocolo dos sábios... É tudo coisa de site de direita. Não mandem isso, não neguem o holocausto judeu. Mas o maior holocausto foi dos russos, pô. 27 milhões. Entre 25 e 27. Não aumentei, não. Não são 100 milhões de judeus? Não sei, pode ser. Na verdade, esses números não são muito exatos. Durante muito tempo se falou em 20, depois passou a se falar entre 25 e 27. Porque como é que você conta isso? Pois é. Porque aqui ainda vou dizer uma coisa, aqui vai ter muito judeu que é russo e muito russo que é judeu também. Vai ter um ponto de interseção aqui. Porque quando eles invadem a Rússia, tem muito judeu ali. E o que o Hitler fazia quando invadia as aldeias? A primeira coisa, pegava os comissários bolcheviques, pegava todo mundo que tinha ligação com o partido bolchevique e judeu. Se o cara fosse as duas coisas, estava ferrado duas vezes, Aí que não tinha... Por isso que, inclusive, cria uma resistência muito feroz. O cara sabe que vai morrer. Não sei que vou morrer, eu vou morrer matando. Por que eu vou me entregar? Porque é a famosa história, ele conquistava um país em 10 dias. E para ele tomar um prédio,
Teve um prédio em Stalingrado, um prédio em Stalingrado, que mudou de mão 17 vezes. Os nazistas iam lá, tomavam um prédio. No dia seguinte, os russos iam lá, tomavam o prédio de volta. Porque cada espaço naquela cidade, aquela cidade era vital, não era só porque era de Stalin, é porque ele era o Volga. Depois que eles ultrapassassem o Volga, era a última barreira natural contra a invasão do restante interior da Rússia. E era chegada em Moscou. Eles já tinham chegado, estavam às portas de Moscou. Iam juntar as forças e iam avassalar os russos. Mas aí tem uma grande questão, né? Antes de entrar ainda nos aparelhos teológicos do Estado. A maior mentira da guerra. Quem acredita nisso pode ir embora. Pode ir embora. Pode tchau. Isso é a maior mentira da guerra. Tava frio só pro alemão? Só fazia frio pro alemão. Só congelava o terreno do alemão. Né? Quando houve, porque Blitzkrieg não sei como é que se escreve não. Se alguém souber, Blitz? Isso. Quelle? Blitzkrieg. O que era? Na verdade era uma combinação. Avião, tanque e só depois a infantaria ia. Superioridade aérea, superioridade de tanque e só a infantaria já era boa. Quando chegava a infantaria, era só para limpar o terreno, não era luta corporal. A guerra para os alemães nunca foi justa, eles nunca enfrentaram um exército que tivesse condições de enfrentá-lo de forma igualitária. Só depois do dia D, antes do dia D só na Rússia. Antes do dia D só na Rússia. Eles estavam, o exército polonês tinha cavalo, velho. Tinha carroça. Era carroça puxando canhão contra tanque de guerra. Isso não é piada. Eles pegaram uma tropa de cavalaria, com aqueles cadetes, puseram todos eles no cavalo para ser massacrados pela artilharia. Chegou nem na infantaria, né, Ernesto? Chegou nem na infantaria alemã. Os caras, pô, que é isso? Isso deve ser alguma piada, né? Deve ser alguma piada. E aí o que os russos vão fazer? Quando tem a Batalha de Stalingrado, não foi congelou tudo, os alemães estavam morrendo de frio, as russos chegaram lá, os alemães morrendo de frio, mataram eles com canivete, matamos tudo com canivete, foi isso. Quando começou a guerra, eu acho que em um ano, a aviação russa perdeu 1,5 vezes o número de aviões que tinha. Seria como o Brasil, que tem uma aviação de papel e tem uma esquadra de papel, o Brasil não tem, você sabe que o Brasil não tem nem força aérea, nem frota. O Brasil não tem defesa. A Rússia tinha. Só que imagina um país que perde 1,5 vezes a sua força aérea. Perdeu todos os aviões fabricados e perdeu mais a metade. Não é que o Hitler era um idiota. O Hitler era um doente mental, mas ele não era idiota. Ele falou assim, bem, já destruiu 1,5 vezes. Porque falaram, não, o Hitler cometeu um monte de erro. Não foi só erro. O cara nunca pensou que os russos conseguissem fazer o que fizeram. E aí a superioridade do socialismo. Fala, o socialismo deu errado, mas se não fosse socialismo, se essa porcaria aqui fosse capitalista, se não tivesse um Estado centralizado controlando as fábricas, não resistia. 1,5 vezes a infantaria, 70% dos tanques. É questão de tempo. Hitler anuncia em outubro, ganhei a guerra, vou tomar Stalingrado. Perdeu o Playboy. Vocês estão aqui com 10% do território, daqui a pouco é questão de tempo. Só quem não acreditava nisso era Paulus. Mas Hitler acreditava que a guerra estava ganha. Quando tem um contra-ataque, em geral, no início da guerra, a superioridade aérea dos alemães é de 2-1. 2 aviões alemães para um avião russo. E tem uma outra questão. Os pilotos alemães eram muito mais experientes que os russos não tinham lutado ainda. Então, os russos experientes eram aqueles que não morriam. Era que ia, não morria, bom. Já não morri, já tem uma experiência. Né? Era a melhor força aérea do mundo. Junto com a inglesa, lógico, né? Só tinha sido batida pela inglesa. Porque ele também não botou toda a força aérea lá. Estava atacando a Rússia e tinha que... Vamos parcelar isso aqui. 2-1. Pouca gente fala, no dia do ataque de Stalingrado chegou a ser uma covardia. Covardia no bom sentido. Eram 10 aviões russos para cada um avião alemão. Eles tomaram a Blitzkrieg. Primeiro foram os Katyuskas,
Não, sabe quantos aviões alemães saíram do solo? Praticamente nenhum. Bombardearam o solo. O que os alemães fizeram com os russos, não foi, Ernesto, na Batalha de Stalingrado? Os russos fizeram com os alemães. Não deixou levantar voo. Por isso que depois o Hitler falou, vou municiar a tropa de Paulo cercado de Stalingrado. Fofinho, é 10-1, tu não vai chegar aqui. Você vai ser abatido antes de chegar. Chegava um, chegava outro, não vinha de longe. Chegava um, chegava outro e não tinha como. Então 10-1. E aí tem a famosa história do T-34, né? Que o rio congelou, mas não é só o congelamento do rio. O Panther não passava em cima do rio. A diferença entre o T-34 e os Panther, Tiger, né? Tanque alemão chamava-se Tiger, que era da divisão Panzer. A diferença é o seguinte, os Tiger alemães, eles tinham um canhão de 72 milímetros. Era um canhão. Mas eles eram muito pesados. Eles e lentos também. A 40 km por hora. E os T-34 russos, apesar de ter um canhão só de 62 milímetros, aliás, pouca gente sabe disso, os T-34 russos, na verdade, foi desenvolvido por uma fábrica de tratores agrícolas. E dizem que da observação dos próprios Panthers, né? A fábrica Estrela Vermelha fazia trator agrícola. Então a diferença era essa, que o canhão do T-34 era menor, mas ele desenvolvia 65 km por hora. Foi a história do gelo. O Hitler não sabia que existia um tanque capaz de ultrapassar o gelo sem quebrar, porque assim, nunca vou ser atacado. Eles eram muito mais leves e mais rápidos. É cálculo, isso é engenharia, é cálculo. O rio congelou. O meu tanque não passa para o outro lado, então nenhum tanque T-34 vai passar para esse lado. Tanto que eles fazem um movimento de pinça e cercam 300 mil soldados alemães dentro de Stalingrado. 300 mil caras não conseguiam sair. De um lado e de outro. Katiuska, avião e Panzer. Os russos fizeram uma blitzkrieg contra os alemães. Sem contar com tem um livro também, que quem gosta de guerra, procure um livro chamado Morreram pela Pátria. É a história de jovens estudantes russos. Tem as meninas de Stalingrado, né? Eles vão trabalhar atrás das linhas alemãs, sabotando as linhas alemãs. Então eles sabotam os depósitos de munição, roubam gasolina, explodem depósitos de gasolina, etc. Então eles morreram pela pátria. E são só jovens, são garotos. Então vamos lá, aparelhos ideológicos de Estado. Agora você tem que contar meu tempo aí, porque eu não consigo dar aula e contar o tempo. A gente está falando do aniversário da Revolução Russa, tem que falar o que a Rússia conquistou para o mundo. A primeira coisa que ela conquistou é a liberdade contra o nazifascismo. Isso não dá para apagar da história. Não adianta falarem que foram os americanos. Tudo mentira. Os americanos correram porque senão a Rússia ficava com a Europa inteira. Mas 2 meses não tinha espaço. Né? Não tinha. Vamos lá. Aparelhos ideológicos de Estado. Por que é tão interessante esse livro do Althusser? É um livrinho pequenininho. Infelizmente, hoje ele é raro de encontrar. Eu acho que não tem nenhuma edição nova. A edição que eu comprei quando eu fiz a minha dissertação de mestrado é essa aqui, da Grau. Ela não é recente. Ela é de... O Althusser é um cara meio esquecido. O Althusser tem uma coisa muito complicada. 1935, essa aqui. O Althusser tem uma coisa muito complicada, porque ele enlouqueceu e matou a esposa. A esposa morreu esganada, Luíse, não é Luíse, uma coisa assim. E aí ele caiu em desgraça, né? Mas efetivamente não estuda a vida pessoal do cara, a gente estuda o que ele escreveu, a importância dele com o marxismo. Mas muita gente confunde, fala, o cara é assassino de mulher, foi-se, ninguém está discordando disso, nem fazendo uma louvação dele. Está discutindo as ideias do Althusser, né? Para que ninguém pense aqui que a gente está fazendo a apologia do feminicídio, né? Mas, tirando essa parte bem absurda da vida dele, como pensador ele é bem interessante. Primeiro que ele tem uma grande contradição. O Althusser todo mundo já ouviu falar essa frase aqui, né? Corte epistemológico. Hã?
epistemológico. Isso aqui é uma grande discussão até hoje no marxismo. E aí uma coisa extremamente interessante, porque Althusser, ele era um marxista muito heterodoxo, muito. Para a época dele, ele foi um maldito. Por que ele era maldito? Ele flertava com a fenomenologia, ele flertava com o estruturalismo, ele flertava com... Ele foi companheiro de escritos do Lacan. Então, o pessoal do Partido Comunista Francês não era muito fã do Althusser. Ele era de uma dissidência do PCF, embora ele tenha ficado no partido, pelo menos durante um bom tempo. Mas ele era sempre derrotado, ele era uma minoria. Mas interessante que os ideólogos do Partido Comunista Francês, da época dele, Garaldi, qual era o outro? O Garaldi tinha um outro importante também. São pouco conhecidos. E como eles faziam basicamente a linha de defesa do partido, não criaram nada de tão emocionante, né? Quase ninguém fala. O Roger Garaldi tinha outro, eram dois intelectuais que faziam a linha de defesa do partido. Tem um Garaldi e tem outro. Mas o mais interessante é o seguinte, esse cara heterodoxo que namora com a fenomenologia e com o estruturalismo, quando ele faz o corte epistemológico, o novo Marx e o velho Marx são separados. Olha que coisa interessante, né? Você vai falar assim, não, esse cara é ultra anti-stalinista, o cara tá com a fenomenologia, com o estruturalismo. Só que sabe quem faz o corte entre o novo e o velho Marx, sem dizer que faz o corte? O stalinismo, na linha do marxismo oficial, faz o corte entre o novo e o velho Marx. Fala que o novo Marx tem os vícios pequeno-burgueses do hegelianismo. E que o velho Marx, o economista, é que vale. Porque o Stalin, para justificar a perpetuação dele no poder, ele tem que tirar a ideia da mudança permanente que envolve a ideia da dialética. Então, olha que coisa bem interessante. Um cara que é ultra heterodoxo, que namora com a fenomenologia e com o estruturalismo, quando ele faz esse corte, ele se alinha a Stalin. A filosofia tem umas coisas muito engraçadas. Né? Quem está do outro lado fala em salto. Esse cara, o Althusser, ele é um devasso, porque ele namora com todo mundo. Né? Porque esse cara faz esse corte epistemológico, mas os aparelhos ideológicos de Estados, ninguém tira nada da... Ah, gente, inventei uma coisa nova, do nada. Os aparelhos ideológicos de Estado têm muito a ver com a teoria da hegemonia do Gramsci. A sociedade civil não é do Gramsci, ele retoma do Marx, né? E da ideia do consenso. Porque o Lenin, o marxismo não é uma bíblia. O marxismo não é um manual de instruções que dizem, os bolcheviques tomaram o poder na Rússia desse jeito. Como a gente vai tomar o poder na Rússia? Peraí, deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, aqui o Lenin não previu, não. Onde é que fica o Palácio de Inverno? Onde é que eu situo o Palácio de Inverno? Né? Então, o Gramsci, ele vai criar, ou pelo menos trabalhar esse conceito de hegemonia, que ele diz o seguinte, tomar o poder, usar a arma para tomar o poder, isso é um momento que só vem depois que você tem hegemonia na sociedade. A hegemonia você disputa no dia a dia. Se você não tem política para tomar o poder, para ter hegemonia, nunca você vai pegar em arma. Tem muita gente, principalmente o marxista novo, o comunista novo, né, Ernesto? Ele acha que ser revolucionário é falar que é revolucionário. Ele vai para você e fala, você é pequeno burguês. Você é do PT, você é pequeno burguês. Você é do PSOL, você é pequeno burguês. Eu sou revolucionário. E ser revolucionário para ser um ato de afirmação quase sexual. Eu sou revolucionário, tá? Por quê? Não sei, mas eu sou. Mas o que é revolução? Porque para Marx a revolução não é simplesmente a luta armada. É bom lembrar que o manifesto foi feito em 48, no meio da primavera dos povos. Marx era um militante ativo, ele não era um intelectual. Ele está em Paris, ele sai de Paris, ele é expulso, depois ele não pode voltar. Ele vai para a Alemanha, ele tenta recriar a Gazeta Renana e também é expulso da Alemanha. O Engels pegou em arma, o Engels deu tiro na Revolução, no Palatinado. Os dois foram expulsos da Alemanha. Eles não saíram, vou embora da Alemanha, tchau, família. Olha, é melhor vocês saírem, vocês vão sair e vocês vão para cadeia. E ele é expulso de Paris, são expulsos de Bruxelas. Marx só consegue viver na Inglaterra. Não sei por que não expulsaram ele da Inglaterra. Eu acho que os ingleses são mais moderados. Deixaram o cara lá
tranquilo. Então, esse processo de revolução para Marx e da luta armada é muito natural, porque ele está num processo de luta armada. Para Lenin também, para Gramsci, que não tem, na Itália ainda está o processo, na verdade, mesmo com Mussolini, de unificação da Itália. A Itália é um país imperialista atrasado. E o partido também é atrasado. Então pensa que o PCI é o grande PCI depois da guerra, não é? Tem várias frações. Então ele está discutindo como é que num país atrasado, onde o movimento está atrasado, se pode fazer uma revolução. E aí ele vai criar duas teorias muito interessantes. Primeira teoria da hegemonia. Se eu não consigo hegemonia na sociedade, não adianta, não se faz luta com competição de princípio. Eu sou revolucionário e não faço aliança com ninguém. Alguém quer fazer aliança com você? Uma grande pergunta. Né? Eu aqui, meu grupo de 3 pessoas é muito revolucionário, a gente não faz aliança com ninguém. Pô, mas ninguém quer também, né? Aquele cara que fala, pô, nunca vou namorar com aquela mulher lá, aquela mulher não presta. Na verdade, a mulher não olhou pra cara dele, ele fala aquilo, mas a mulher não tem o mínimo interesse por ele. É mais ou menos isso, né? Então, para você chegar à hegemonia, né, você tem que furar esse consenso. O consenso não é uma pesquisa Vox Populi. O consenso é um equilíbrio dentro da sociedade em que a hegemonia é exercida sem você precisar chegar ao uso de arma, sem esgarçar a sociedade, sem as classes entrarem em conflito. Por exemplo, estado de bem-estar social é um consenso. Quer dizer que todo mundo apoiava o estado de bem-estar social? Não. O consenso é quase uma equação política. Você está a entender como é que está essa correlação de classes, e não só de classes, de frações de classe. Porque tanto o Gramsci quanto o Althusser vão ter uma sacada que é bem interessante. O Estado é um órgão de opressão de classes? Mas também é um órgão de mediação. O Althusser vai dizer o seguinte, na verdade o Estado é privado e não é privado ao mesmo tempo. É público e não é público ao mesmo tempo. Então esse Estado que é invisível, que você não sabe onde está, ao mesmo tempo ele está em todo lugar. Então se você não consegue fazer política visando ao poder de Estado, você não vai alcançar o poder através de petição de princípio. Se eu não tenho política sindical, não adianta dizer que eu não vou me unir aos pelegos da CUT, que são a maioria. Eu vou fazer aqui com o meu grupinho 0,5% do sindicalismo puro marxista. Pô, maravilha. Marxismo não é religião, meu amigo. Você vai continuar aí com o seu grupinho de puros marxistas sem fazer política de massa. Qual é a política que você tem para a massa para ganhar a maioria da massa? Para fazer a disputa? Qual é a política que você tem para a mulher? Qual é a política que você tem para o negro? Qual é a política que você tem para o SUS? Se você não tem política para disputar isso aqui, hegemonia o consenso, né? O Gramsci é um cara que renova o marxismo, as pessoas não entenderam muito o Gramsci. E há uma certa culpa até de alguns marxistas brasileiros. Eu gosto muito do Conde, do Carlos Nelson Coutinho, mas eles opuseram Gramsci a Lenin. Eu não oponho. O Gramsci está produzindo marxismo para a Itália. Lenin está produzindo marxismo para a Rússia revolucionária em guerra. E Gramsci diz que o maior prático do marxismo é quem? Lenin. Gramsci se opunha a Lenin? Não. É falso isso. Mas ele pensa diferente. Claro, ele está num espaço diferente. Ele está pensando a Itália, ele está pensando a Rússia, né? E o Althusser, quando ele cria essa ideia do corte epistemológico, que muita gente trabalha, não é o mais importante para mim. O mais importante para mim é isso aqui, aparelho ideológico de Estado. Porque isso é realmente genial. Por que é genial? A sociedade é um todo social. Só que as estruturas se movem por instâncias. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, né, tá sendo gravado, de repente vou tomar um monte de pedrada na cabeça, não tem importância. Eu não entrei na polêmica da música do Chico, se era machista ou não era machista, não porque eu não tinha opinião, mas porque eu não sou crítico musical. A representação artística não é um mundo social. E eu não me sentia com a técnica para fazer uma crítica musical ao Chico. Isso aqui tem a ver, quando o Althusser está dizendo todo social, ele está dizendo o seguinte: eu, como marxista, posso até dizer que uma obra teatral é reacionária, mas eu não sou um teatrólogo para criticá-la como teatrólogo. Eu posso criticar o Nelson Rodrigues até certo ponto, mas se eu não conheço o teatro, ao contrário do que falou o socialista Moreira, temos direito de criticar tudo.
tenho o direito de criticar tudo se eu tenho a técnica para criticar. Se eu não entendo nada de música, eu vou ter, olha, eu posso até achar que essa música, a letra dela é feia, mas como músico, se eu não tenho nenhuma técnica musical, eu não vou criticar. O Ailton é artista plástico. Eu não vou me arrogar o direito de sair criticando as obras de arte, porque para mim me falta qualquer conhecimento técnico para isso. Isso é muito importante porque recupera, primeiro, uma certa falha do marxismo. O marxismo não é uma bíblia. Li o Manifesto Comunista. Vou começar a criticar cinema, teatro, arte, literatura, futebol. Não, pera, cara, não é assim. É o cara que lê o manifesto e fala assim, não vá mais no estádio, porque o futebol é o ópio do povo. Ele escuta aquela frase e aplica para tudo. Não é isso. Então é importante porque essa certa autonomia das instâncias, ela recupera a questão da liberdade do marxismo. Senão você cai no determinismo extremo. Infraestrutura e superestrutura, Marx, infraestrutura é economia, certo? Economia. Superestrutura, ideologia. O que é determinante? Quem já foi meu aluno sabe o que é determinante. É economia ou ideologia? Em última instância, o que é determinante? Economia. O que determina em última instância a vida dos homens é a economia. Mas por que Marx botou essa porcaria de última instância? Porque ideologia também é economia. Ideologia, por exemplo, é política. A política não é econômica. As mudanças jurídicas no mundo do trabalho não vão afetar a economia. Você liberalizar o mercado de trabalho, como o governo Temer falou, não vai ter em pouco tempo um efeito econômico no país, de empobrecimento, diminuição do poder de barganha da classe trabalhadora? Não vai afetar em longo prazo os próprios capitalistas, porque vai derrubar o mercado interno? Então você não pode dizer que a ideologia não é econômica.